O fluxo circular da renda é um modelo econômico que demonstra as interações básicas entre famílias e empresas. As famílias fornecem fatores de produção, como trabalho, terra e capital, para as empresas. Em troca, recebem renda na forma de salários, aluguéis, juros e lucros. As empresas utilizam esses fatores para produzir bens e serviços, que são vendidos tanto para as famílias quanto para outras empresas. Assim, o dinheiro flui das empresas para as famílias e de volta para as empresas através do consumo, fechando o ciclo. Esse modelo pode ser ampliado para incluir o governo, que impõe impostos sobre as famílias e empresas, e o setor externo, que lida com importações e exportações. Grandes economistas, como François Quesnay, John Maynard Keynes e Paul Samuelson, contribuíram para o desenvolvimento deste conceito, que nos ajuda a entender como a renda circula e se distribui na economia. Essas interações são fundamentais para o funcionamento de qualquer economia moderna. As empresas de sociedade anônima oferecem diversas vantagens tanto para a sociedade quanto para as próprias empresas. Para a sociedade, essas empresas são fundamentais porque geram empregos, impulsionam a economia e promovem inovação através do desenvolvimento de novos produtos e serviços. Além disso, ao terem capital aberto e ações negociadas em bolsas de valores, elas proporcionam oportunidades de investimento para a população, permitindo que mais pessoas participem do crescimento econômico. A estrutura de sociedade anônima também permite que essas empresas existam por tempo indeterminado, garantindo continuidade nos negócios e geração de riqueza ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 150 milhões de pessoas investem em ações, o que representa cerca de 58% da população adulta. Esse número expressivo de investidores não só fortalece a economia, mas também oferece uma fonte de renda passiva e segurança financeira para o futuro, sendo essencial na construção de patrimônio para a aposentadoria. Empresas de capital aberto são sujeitas a um controle rigoroso pelo mercado, que monitora constantemente sua administração. Isso exige altos níveis de transparência, fortalecendo a confiança dos investidores e garantindo um ambiente de negócios saudável e ético. Para as empresas, a estrutura de sociedade anônima facilita a captação de recursos financeiros, permitindo a emissão de ações e atração de investidores. Isso aumenta a capacidade de investimento em expansão e inovação, além de diluir os riscos, já que a responsabilidade dos acionistas é limitada ao valor das ações que possuem. Exemplos de participação minoritária governamental incluem o Estado da Baixa Saxonia na Volkswagen, o governo francês na Renault e o BNDES na Vale. Essas participações demonstram como o governo também pode ser um importante acionista, contribuindo para a estabilidade e o crescimento das empresas. Portanto, a existência de empresas de sociedade anônima é essencial para o desenvolvimento econômico e social, beneficiando tanto o coletivo quanto as organizações empresariais. Imagine um país onde o governo não depende de impostos para funcionar, mas sim dos lucros gerados pelas empresas. Em Sovrano, essa ideia está ganhando força como uma alternativa para aliviar o peso sobre os cidadãos e promover um governo mais eficiente. Em 2022, as 46 empresas estatais de Sovrano registraram um lucro recorde de 175,5 bilhões de merrecas, impulsionado pelo forte desempenho de setores como o petróleo. Mas como isso se reflete nas contas públicas? Atualmente, o governo de Sovrano gasta cerca de 336 bilhões de merrecas por ano com salários e benefícios de servidores públicos. Desse total, 163 bilhões são destinados aos servidores ativos. A grande questão é: e se o governo pudesse financiar essas despesas com os dividendos das empresas onde tem participação, ao invés de depender dos impostos? A proposta é simples e inovadora. O governo manteria uma participação minoritária de até 40% em diversas sociedades anônimas, recebendo dividendos suficientes para cobrir suas despesas essenciais. Isso reduziria a necessidade de impostos e permitiria que o Estado se beneficiasse diretamente da criação de riqueza. Com essa abordagem, as famílias e empresas de Sovrano teriam mais recursos para investir e consumir, estimulando o crescimento econômico. Além disso, o governo se tornaria um parceiro da sociedade, prosperando à medida que a economia cresce. No entanto, devemos considerar os desafios. Em um mundo onde muitos países precisam gastar fortunas em defesa militar, essa estratégia poderia não cobrir todas as necessidades do Estado. Além disso,
Como esse modelo funcionaria em um país extenso como o Sovrano, onde muitos estados e municípios dependem fortemente de repasses federais e não geram riqueza suficiente para sustentar suas estruturas? Sovrano apresenta uma proposta ousada, um governo que se financia pela geração de riqueza e não pelo sacrifício dos seus cidadãos. Mas essa ideia, por mais promissora que seja, precisa ser avaliada com cuidado, considerando as necessidades e as realidades de cada região. E você, o que acha dessa ideia? Sovrano pode ser o futuro que todos nós merecemos.